Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Amém? Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje no capítulo 2. Versículos de 16 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 16 a 23. Assim diz a palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças: não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Oremos mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor Deus nosso Pai, estamos diante da Tua palavra aberta, lemos a Tua palavra. Ousaremos agora a explicá-lo, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu servo e da Tua igreja. Possamos ser orientados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, se nós nos lembramos do contexto da carta de Paulo aos Colossenses, e nós precisamos lembrar esse contexto, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo escrevendo para os crentes em Colossos, que eram crentes que não tinham origem judaica, não é? Eram gentios ou não judeus. Esses eram os crentes em Colossos. Esses crentes, eles estavam sendo atacados por falsos mestres. Esses falsos mestres queriam impor para esses crentes que eles seguissem aquilo que era feito na antiga aliança. Os falsos mestres queriam impor para esses crentes a circuncisão, queriam impor para eles o calendário dos judeus, queriam impor para eles a alimentação dos judeus e queriam impor para eles coisas além até mesmo do judaísmo, como nós vimos aqui no texto e leremos novamente, o culto aos anjos. Então esses falsos mestres atacavam esses crentes de todos os lados. Queriam que eles fossem judaizantes, ou seja, que eles voltassem com práticas judaicas, e queriam que eles tivessem práticas místicas, práticas que não condizem com a palavra de Deus. Os crentes então estavam sendo atacados com esses falsos ensinamentos. O pastor desses crentes, Epáfras, leva essa necessidade até o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve essa carta. Eu já disse algumas vezes e repito, lembrem-se, o apóstolo Paulo não escreve em vão, à toa, de forma aleatória. O apóstolo Paulo escreve para tratar algum problema específico daquela igreja, tá bom? O apóstolo Paulo tem o objetivo de orientar aqueles crentes em algo específico. O apóstolo Paulo não está escrevendo uma carta ao seu bel prazer, do nada. Ele tem uma demanda, então ele responde a essa demanda com o seu escrito, com o seu ensinamento. O apóstolo Paulo então, na primeira parte aqui dessa carta, nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai focar na pessoa de Cristo,
falando para aqueles crentes que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, porque os falsos mestres também diziam que aquilo que era carnal era ruim. O apóstolo Paulo então vai reforçar que Jesus Cristo também é homem. O apóstolo Paulo também vai tirar a ideia de que somente os circuncidados é que são salvos. O apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia no capítulo 2, mais no início, dizendo que aqueles crentes não eram judeus, não haviam sido circuncidados na carne, mas haviam sido circuncidados no coração. No batismo, eles haviam sido então introduzidos na família da aliança. O apóstolo Paulo então se dedica a distinguir os ensinamentos falsos dos ensinamentos verdadeiros. Acontece que esses falsos mestres, eles não se limitavam em tratar só algumas coisas, eles queriam acusar os crentes de tudo. E no nosso texto de hoje, esses falsos mestres estão acusando os crentes de algumas coisas. Vejamos então o nosso texto de hoje a partir do versículo 16. No versículo 16, o apóstolo Paulo está orientando aqueles crentes o seguinte: olha, vejam bem, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Vejam, os falsos mestres estavam atacando os crentes, dizendo que eles deveriam ter uma alimentação regrada, assim como os judeus tinham uma alimentação limitada. Eles deveriam celebrar o calendário dos judeus e eles deveriam celebrar os sábados. Eles deveriam guardar o sábado e não o domingo, como os crentes a partir da ressurreição de Cristo faziam. Isso então, eles queriam impor aos crentes, como se eles não fizessem essas coisas, eles não pudessem ser salvos. Acontece que o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: olha, não deixe que ninguém julgue em vocês por causa dessas coisas. E no versículo 18 ele diz o porquê. Aliás, no versículo 17 ele diz o porquê. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, tudo aquilo que o povo de Israel fez no Antigo Testamento tinha o sentido de apontar para Cristo. Não é? O que é uma sombra? Vamos imaginar essa figura da sombra. Se nós vemos um objeto e a luz projetada nesse objeto, nós vemos o formato dele na parede ou no chão. E nós conseguimos ter uma ideia do que esse objeto seja, ou do que essa pessoa seja. Acontece que quando acendem-se todas as luzes, nós vemos o objeto perfeitamente, ou a pessoa. Nós não precisamos mais ficar orientados pelas sombras. Nós podemos ser orientados pela pessoa nítida aos nossos olhos. É isso que acontece quando o Senhor Jesus vem, portanto, pisa nessa terra que nós também pisamos, vive uma vida perfeita, se entrega por nós, ressuscita e se encontra hoje à destra de Deus, o Pai. Quando Jesus Cristo, portanto, vem, Ele cumpre todas as coisas. Quando Jesus Cristo vem, as luzes são acesas. Não mais precisamos de nos orientar pelas sombras ou por aquilo que a antiga aliança nos dava de informação sobre o Salvador. Agora nós vimos o Senhor. Ele pisou no chão que a gente pisa. Ele viveu como gente. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, não se sujeitem, não deixem ser julgados por esses homens. Não está no poder dos homens sujeitar-nos à observância de ritos, os quais Cristo aboliu por sua morte e nos isentou de seu jugo, para que não nos deixemos agrilhoar pelas leis que nos impõem. Assim João Calvino diz sobre esse texto: nós não estamos mais sujeitos aos grilhões da lei, nós não estamos mais presos às ordenanças, aquilo que era praticado como sombra do que havia de vir, uma dieta restrita, um calendário específico. Não, nós agora em Cristo somos livres, não livres para que a gente faça o que a gente quer, para que a gente peque, não é essa a liberdade. Nós lemos aqui na liturgia que nós não usamos da nossa liberdade para pecar. Pelo contrário, os crentes usam da sua liberdade para serem ainda mais santos diante de Deus.
Acontece que nós não somos santos por cumprirmos determinadas regras não impostas por Deus. Esse é o problema. Esses falsos mestres queriam impor para os crentes regras que Deus mesmo não criou, coisas que Deus não mais observava. E então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes que eles não deveriam deixar que aqueles falsos mestres julgassem aqueles crentes. Mas será que essas práticas judaizantes elas cessaram? Será que existem outras igrejas nos nossos dias que se apegam de práticas judaizantes? Não sei se os irmãos já repararam, em algumas igrejas se colocam o candelabro, né? As 7 velas, um símbolo da antiga aliança. Eu já vi inclusive igrejas que fizeram uma réplica da Arca da Aliança, né? E os diáconos, os presbíteros, enfim, algumas pessoas, isso eu mesmo vi, tá, irmãos? Fizeram uma procissão com a Arca da Aliança, como se ali de fato tivesse a presença de Deus, como na antiga aliança, e rumaram, né, para o templo para louvar a Deus, tendo como símbolo aquela réplica da Arca da Aliança. Mas o que Deus nos diz? Que todas essas coisas são apenas, ou eram apenas, sombras do que haveria de vir. Em Cristo Jesus, todos os crentes têm acesso ao Pai através de Jesus, pela ação do Espírito Santo em seus corações. Isso quer dizer que nós não somos mais como os crentes que viveram na antiga aliança. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto, e todos os crentes, sem exceção, se são crentes de fato, possuem em si o Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, vocês são crentes de verdade, vocês não precisam de ficar olhando essas coisas. Isso aí são sombras. Não observem essas sombras. Vocês já têm Cristo. Cristo veio, cumpriu a sua obra. Vocês têm acesso ao Pai. Veja o versículo 18 e 19, meus irmãos. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Esses falsos mestres, eles querem arbitrar, eles querem controlar a vida daqueles, queriam controlar a vida daqueles crentes. E olha só, aqueles falsos mestres tinham um perfil, e o perfil dos falsos mestres eram que eles pretextavam humildade. O falso mestre não chega batendo no peito dizendo que é falso mestre. O falso mestre chega humilde. O falso mestre chega falando de Jesus. O falso mestre chega falando da Bíblia. O falso mestre fala de oração. O falso mestre parece ser espiritual, parece ser elevado. Mas vejam, aqueles falsos mestres faziam culto aos anjos, é o que diz o versículo 18. Eles diziam que para se achegar até Deus era necessário louvar, adorar a anjos, seres místicos, seres angelicais que estão antes de Deus, para chegar então até Deus. Acontece que eles não faziam essas coisas pela palavra. Os falsos mestres faziam o que faziam, veja o versículo 18, baseando-se em visões. Eles não se baseavam na palavra, eles se baseavam em visões. Visões vindo das suas mentes carnais, é isso que diz o final do versículo 18. Na sua mente carnal. Meus irmãos, esses falsos mestres não tinham a palavra ou os escritos sagrados como sendo o seu princípio. Eles tinham uma mensagem subjetiva de visão. Tipo assim, nos nossos dias, Deus me falou uma coisa nova. Deus me deu uma visão, eu tive uma visão. De vez em quando a gente escuta alguém dizendo alguma coisa parecida com isso. Eu tive uma visão, Deus me trouxe uma nova revelação. E nós devemos ter muito cuidado quando alguém fala esse tipo de coisa, porque nós estamos falando de uma mensagem que tem 2000 anos. Não tem nada novo debaixo do sol, é isso que diz a palavra de Deus. Não tem nada de novo
nós somos chamados para ser o povo de Deus, para que domingo após domingo nós nos debrucemos sobre a mesma Bíblia, a mesma palavra. Deus não traz uma nova revelação. Acontece que esses falsos mestres, eles estavam dizendo que tinham recebido novas visões. Nos sigam, porque nós recebemos algo novo, uma novidade, algo que é melhor. Será que na história nós temos alguns exemplos de outros falsos mestres que tiveram esse tipo de vislumbre, de visões? Pensem bem, sempre que uma nova religião falsa surge, nós estamos falando de uma religião que geralmente surge por uma suposta visão. Um tal de Mohammed, há muitos anos atrás, disse que foi visitado por um anjo chamado Gabriel. Esse anjo disse a ele que ele deveria então agora receber a última revelação de Deus. Mohammed nem letrado era, não sabia nem escrever. Ele decora supostamente as palavras desse anjo, uma outra pessoa escreve. Pronto, nasceu-se o islamismo, baseado em uma visão, não baseado na palavra de Deus, na palavra registrada, suficiente, mas em uma visão. Em uma outra situação, um homem chamado Joseph Smith, ele acorda no seu quarto e dá de cara com um suposto anjo chamado Moroni. Esse anjo fala com Joseph Smith que ele deveria caminhar num bosque, que haveriam algumas tábuas de ouro, e nessas tábuas de ouro escondidas estariam a revelação perfeita de Deus. Nasce-se então os Mormons, ou o livro dos Mormons. Vejam, a história se repete. Satanás tem a mesma estratégia sempre: fazer com que pessoas acreditem que existam novas revelações, que existam acréscimos à palavra de Deus. Satanás fez isso com os crentes em Colossos, Satanás faz isso na história, Satanás faz isso hoje. Meus irmãos, nós precisamos de entender que aqueles crentes não eram experientes, eles não tinham uma vida, vamos dizer assim, de uma família crente. Eles são a primeira geração de crentes. Eles são crentes que foram alcançados ali e estão sendo doutrinados. Eles estão com problemas. Eles estão sendo influenciados pelos falsos mestres, e eles precisavam dessas orientações do apóstolo Paulo. Para nós tudo parece simples, mas aqueles crentes de fato tinham dúvidas, e muitas vezes nós também temos, e isso é legítimo. Por isso nós nos debruçamos diante da palavra de Deus. No versículo 19, complementando, o apóstolo Paulo vai dizer que eles, os falsos mestres, eles não consideravam a cabeça, Cristo. João Calvino também, dizendo sobre esse texto, ele diz: a igreja não fica em pé de outra maneira, senão no caso de todas as coisas lhe serem fornecidas por Cristo, a cabeça, e consequentemente que sua inteira segurança consiste nele. Para os crentes, a nossa segurança é Jesus, é Cristo. Acontece que os falsos mestres queriam tirar toda a certeza que aqueles crentes tinham de servir de fato a Cristo. Vejam, nessa primeira porção que nós aqui expomos, o apóstolo Paulo está preocupado em falar com que os falsos mestres, falar a respeito dos falsos mestres em relação a comida, bebida, dias de celebração, um calendário, dizendo para aqueles crentes que eles não consideravam a Cristo. Eles tiravam tudo das mentes deles, que eram mentes carnais. A partir do versículo 20 até o versículo 23, o apóstolo Paulo então, ele vai tratar de um outro problema que aqueles falsos mestres traziam. Porque, como vocês já sabem, os falsos mestres acreditavam que tudo que era físico, material, era ruim, e o bom era só o espiritual. Então aqueles falsos mestres acreditavam que deveria se privar o corpo ao máximo para que o espírito fosse elevado. Os descendentes desses falsos mestres aqui são os gnósticos do século II.
eles chegavam ao ponto de se privar de coisas bem básicas, como o sono, como o casamento, e castigavam-se muito, se flagelavam mesmo, achando que com esse ato de se flagelar e de se privar a esse ponto, eles elevariam o seu espírito. E eles queriam impor isso aos crentes. Eles queriam que os crentes fossem assim como eles. Veja o que diz o versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqueles falsos mestres estavam dizendo assim: olha, para vocês terem êxito contra as tentações da carne, vocês devem se flagelar ao ponto de ferir fisicamente a carne de vocês. É assim que vocês vão elevar o espírito e mortificar a carne. O apóstolo Paulo tem uma proposta um pouco diferente. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, não está sendo tratado sobre jejum, está sendo tratado sobre uma prática não cristã de se privar com o objetivo de receber em troca espiritualidade, em troca da sua própria força, dos seus próprios atos, sem Deus, né? São os próprios atos deles que faziam isso. O apóstolo Paulo tem uma proposta diferente. No versículo 20, ele diz que uma vez que nós morremos com Cristo, nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Nós não estamos mais sujeitos às ordenanças. Veja o que diz o versículo 21. Não manuseieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Veja o que parecia ser algo comum nos falsos mestres. Eles queriam limitar os crentes até em tocar algumas coisas. Parece muito com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando questionada, Eva, ela aumenta a lei do Senhor. E ela diz para a serpente que ela não podia nem tocar no fruto, sendo que o Senhor não deixa essa orientação. Veja que os falsos mestres têm uma tendência de alargar a lei de Deus, de tentar criar novas leis, mas não seguem a lei do Senhor. Eles querem seguir as suas próprias regras, e essas regras, segundo o texto, elas são para o culto, diz o versículo 23, para o culto de si mesmos. Tem aparência de humildade, tem aparência de sabedoria, mas no fundo é para o culto de si mesmos. Ou seja, os falsos mestres não estavam satisfeitos em adorar os anjos. Eles também faziam tudo isso pelas suas mentes carnais, para ter uma aparência de serem sábios, mas na verdade tudo isso era para eles mesmos. O foco não era Cristo, o foco era que eles mesmos fossem exaltados. João Calvino também diz, em suma, prestem bastante atenção, em suma, quando alguém tenha uma vez assumido a tirania sobre as almas dos homens, não há fim para que se adicionem diariamente novas leis às já existentes, e novos decretos surgem de tempos em tempos. Ou seja, aqueles falsos mestres e os falsos mestres de hoje, uma vez que eles criam novas regras para controlar as pessoas, eles se tornam escravos disso e querem criar sempre uma nova doutrina, uma nova regra para poder, então, enganarem os crentes. Essa era a realidade desses crentes, meus irmãos. Essa era a situação que eles viviam. Nós estamos falando de mestres, falsos mestres, mas eles eram falsos, mas eles eram mestres, eles tinham conhecimento, eles tinham aparência de humildade, eles pareciam sábios, eles falavam de coisas que pareciam ser coisas de Deus. São essas as orientações que o apóstolo Paulo
dá para eles nessa porção. E uma vez que nós entendemos essa porção um pouco melhor, nós somos capazes agora de trazer esse texto para mais perto de nós e aplicá-lo às nossas vidas. E a primeira aplicação para nós nessa noite é que nós devemos rejeitar os que dizem ter ouvido algo novo de Deus. Geralmente com a frase, eu tive uma visão. Geralmente os falsos mestres nos nossos dias vão chegar dizendo que tiveram uma nova visão, uma nova ideia, uma nova revelação, ou melhor, a palavra é a mesma, mas eu tenho uma nova interpretação. A interpretação correta, a única interpretação correta. Os falsos mestres vão chegar com essa proposta para nós. E eu quero fazer um alerta para todos os irmãos, principalmente, acho que ninguém, mas quase todos fazem uso das redes sociais. E talvez isso não aconteça aqui, seja uma bênção, mas pode ser que em outras igrejas esteja acontecendo. Então nós temos que vigiar. Eu vejo alguns crentes compartilhando, consumindo conteúdo, pregações de pregadores que não tem nada a ver com a nossa igreja. E eu não estou nem falando assim de um pastor batista reformado, não. Eu estou falando assim de gente que não tem nada a ver mesmo. Meus irmãos, isso é a mesma coisa da gente abrir a nossa mente, o nosso coração para os falsos ensinamentos. Nós estamos nos entregando aos falsos ensinamentos, entregando a nossa família a isso. Então assim, se for pastora, então corta tudo, para de seguir, esquece, não precisa nem de ouvir. Mas às vezes parece que é coisa boa, às vezes parece que é um homem sábio, às vezes parece que é um homem humilde, que fala de oração, que fala de Jesus, mas na verdade são falsos mestres. Eles vêm até nós e fazem propostas muito interessantes para que a gente então siga uma nova revelação. O que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas sobre isso? Ele fala que mesmo se um anjo vier do céu e pregar para nós uma outra coisa diferente do que os apóstolos haviam pregado, a gente deveria falar que esses são maldição ou anátema. Nós devemos rejeitar com vigor, com vontade essas coisas. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não é proveniente da palavra de Deus. Acontece que tem chegado para os crentes e os crentes têm se alimentado dessas coisas, têm achado interessante essas propostas. Mas eu acho que isso é só lá para os lados do Cariru, não tem isso aqui não. Número 2, Paulo se importava com o estudo da palavra de Deus e também devemos nos importar. O apóstolo Paulo, ele suava a camisa. Em outro texto que nós estudamos, ele falava que para ensinar, para doutrinar, ele se afadigava, ele se cansava, ele se dedicava. Ou seja, nós devemos também ser assim, nos dedicarmos com afinco à palavra de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas utilizarem o texto de Coríntios que diz que a letra mata e o espírito vivifica de uma forma errada? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Como se estudar a palavra de Deus fosse algo não espiritual. O espiritual são as outras práticas, a oração, o louvor. Como se nós conseguíssemos fazer alguma coisa fora da Bíblia. Como se nós conseguíssemos fazer alguma coisa que não fosse proveniente das Escrituras. Pois até mesmo as nossas orações são uma resposta ao texto. Por isso que no culto nós lemos primeiro a Bíblia, é Deus falando primeiro e depois nós oramos. É um diálogo. É um drama que acontece aqui. É o Senhor que fala e nós respondemos humildemente a sua palavra. Portanto, o apóstolo Paulo é aquele que se dedicou à palavra e nós devemos nos guiar por esse exemplo para que nós também possamos nos dedicar ao estudo das Escrituras. Terceiro e último, somente pela união com Cristo e pela ação do Espírito Santo é que podemos suportar as tentações. Aqueles crentes estavam sendo
ali investidos, havia uma investidura forte neles. Os falsos mestres queriam, porque queriam convencê-los dessas falsas doutrinas. E aqueles crentes estavam sendo orientados pelo apóstolo Paulo, que o único mediador entre eles e os homens, entre Deus e eles, os homens, era Jesus. Jesus, Cristo Jesus, homem, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Aqueles crentes só poderiam suportar as tentações, assim como nós, pela ação de Deus nas nossas vidas, pela ação miraculosa do Espírito Santo em nós. Quando Deus então muda o nosso coração e nos faz novos diante dele, é que nós podemos de fato dizer não aos falsos mestres e seguir o caminho perfeito, o caminho de Deus. Meus irmãos, aqueles crentes estavam vivendo uma coisa muito parecida com o que nós vivemos hoje. Os falsos mestres hoje querem ditar o que a gente faz, eles querem dizer o que a gente tem que fazer. Não, vocês têm que seguir um calendário, vocês têm que seguir uma dieta, vocês têm que fazer coisas para serem aceitos por Deus. E nós estamos dizendo que todas essas coisas foram sombras daquilo que havia de acontecer, daquilo que havia de vir. Jesus Cristo, quando todas as luzes foram acesas e ele foi visto por todos como um homem de verdade, ele cumpre todas essas coisas. Nós não estamos mais presos às sombras. Nós temos a Jesus, Jesus Cristo, um homem, Deus e homem, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nele nós estamos livres. Livres. Os falsos mestres não têm influência mais sobre os colossenses, não têm influência mais sobre nós, porque em Cristo Jesus nós estamos livres. Livres para fazer o que quisermos? Não. Livres para vivermos de acordo com a lei do Senhor. Livres para vivermos de acordo com a sua vontade revelada na sua palavra, para que nós sejamos uma igreja achada santa, pura diante de Deus. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra aqui exposta. Sabemos quão falhos somos diante do Senhor. Mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor nos acolhe como filhos. Deus, obrigado pela oportunidade de chamá-lo de Pai, através do sacrifício do teu Filho Jesus. Pela ação miraculosa do Espírito Santo em nossos corações, nós somos achegados a Ti, ó Deus, e nos curvamos ao Senhor em adoração. Que o Senhor abençoe essa igreja e abençoe a mim também, todos os que estão aqui presentes, que possamos ser de fato puros, santos diante do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.